Boa noite, irmãos. Muito bom ter a presença de todos vocês aqui. Estamos fazendo algumas melhorias. Não sei se os irmãos já observaram aqui, eu já tenho até um espacinho a mais aqui. Estamos tentando fazer umas melhorias na equalização do som. Nós conseguimos, para a glória de Deus, melhorar a nossa mesa, né? A mesa que consegue equalizar os sons dos microfones, instrumentos e tudo mais. Aos pouquinhos a gente vai melhorando. Acredita que a gente não pode parar. A obra de Deus, ela deve estar sempre em atividade. Eu fico muito feliz com a presença dos irmãos aqui. Já tem um tempo, o ano que se passou, 2025, eu vi que os irmãos estiveram presentes em diversas reuniões e vários irmãos pregando aqui, não somente eu, Lindomar, entre outros, a presença dos irmãos sempre esteve aqui. A gente acredita que o que está movendo vocês a estarem aqui é realmente a palavra de Deus sendo lida de forma fiel e exposta de acordo com aquilo que o Senhor Deus quer que seja entregue. Ela tem nutrido o coração de vocês. Vocês têm sempre marcado presença aqui, isso é muito bom. Os irmãos que estão na live também. A gente vê esse interesse da parte dos irmãos pela palavra do Senhor. Hoje nós queremos falar de um tema, acredito que os irmãos já devem ter visto, hoje as notícias chegam muito rápidas nas nossas mãos, né? Na palma da mão, rapidinho você sabe que desceu um cara num país, catou outro presidente, nem é aqui, nem é na nossa região, mas a notícia ela chega muito rápida. Hoje a informação movida pelos aparelhos, a tecnologia, a internet, as vias de comunicação, ela tem entregue de forma muito rápida e acessível informações em nossas mãos, ao ponto de a gente saber aquilo que acontece na nossa região local e também em outras regiões. Esses dias eu estava vendo um rapaz de Santa Vitória, ficou famoso no Brasil inteiro porque ele filmou uma sucuri. Acho que alguns irmãos devem ter visto aí, um biólogo famoso, estava mostrando ele fazendo o registro de uma sucuri muito grande. E outro assunto que às vezes, acredito que a grande maioria dos irmãos devem saber, eu pedi o Eliezer para colocar uma foto, está correndo lá no interior de Maranhão, 3 crianças desaparecidas. Essas crianças estavam brincando e não se acredita se foi um rapto ou se foi elas se perdendo, mas uma delas já apareceu, bem debilitada, hoje já inteira. Eu estou procurando, orando ao Senhor, e a cada momento eu fico vendo, nossa, será que já acharam esses meninos? É aquela menininha e o rapazinho de cá, uma menina de 5 e um menininho de 4 anos, estão perdidos no meio de uma região bem vasta de mata e tudo mais, de difícil acesso, bem no interior de Maranhão. E ali mobilizou o exército brasileiro, polícia, a comunidade ali próxima às cidades, próxima ao lugar que eles estavam, tudo tentando procurar resgatar essas 2 crianças. Assim, a gente acredita que Deus ele pode fazer um milagre, porque 8 dias já passando é difícil, né? Logicamente, crianças dessa idade sobreviver, mas pode ser que alguém pegou e quem sabe, pela misericórdia de Deus, possa estar soltando essas crianças. Mas o fato é que vieram equipes de vários lugares para resgatar, para ver se consegue encontrar com vida essas crianças. E hoje eu quero falar de resgate também, porque à medida que o tempo passa, aquelas crianças podem estar cada vez mais com o risco de perderem as suas vidas. Não sabemos o que está acontecendo. E o ser humano, a cada clock do relógio, a cada dia que se passa, a cada minuto que está se passando, nós temos uma necessidade desesperadora de sermos resgatados por Cristo. O ser humano ele está a caminhos largos, caminhando a passos largos para a morte eterna. Não somente a morte física, a morte que mata o corpo, mas a morte espiritual, aquela que vai definir o seu destino, se vai ser na eternidade com Cristo ou se vai ser na eternidade no inferno, no tormento eterno. E hoje, pensando um pouco nessa ideia de resgate, de tentar trazer de volta aquelas pessoas que estão mortas espiritualmente falando para a vida por intermédio de Cristo, através da sua graça, o favor imerecido. Nós queremos abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 2, nós vamos estar lendo do verso 1 ao verso 10, onde nós vamos estar vendo uma carta que o apóstolo Paulo ele vai escrever aos irmãos
que estavam localizados na cidade de Éfeso. Acompanhe comigo a leitura, Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. E lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, no quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua no filho da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, olha o ponto de mudada aqui, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, mas é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Que o Senhor Deus abençoe a leitura e a aplicação da palavra, amém? Acabamos de trazer uma notícia, talvez algumas pessoas não estavam sabendo, e orem por essas crianças, as duas que não foram encontradas, mas a necessidade de resgate que elas têm ali, é evidente que precisam ser resgatadas, e nós esperamos que sejam encontradas, mas o ser humano, quando nós olhamos para a carta de Paulo aqui, nós vamos entender melhor. A cada dia que passa, John Piper pôde dizer, um escritor, um estudioso da palavra do Senhor, que o ser humano necessita desesperadamente de Cristo em suas vidas. Aquele que não tem Cristo, a cada batida do relógio, a cada tempo que se passa, ele está mais próximo da sua morte, e isso significa, se ele não tem Cristo, a sua eternidade não vai ser nos céus. Paulo, ao escrever a carta para os Efésios, ele está escrevendo para uma igreja que situava ali no centro da Ásia Menor, hoje conhecida como a atual Turquia. Essa cidade, Éfeso, era uma grande capital, cosmopolita, cheia de pessoas de diversos tipos de culturas, religiões, e principalmente uma atividade pagã existia ali naquela cidade, onde eles cultuavam vários tipos de deuses, e principalmente em Efésios, nos estudos que nós tivemos aqui, a deusa Diana. E essas pessoas eram extremamente devotas e idólatras, procuravam tudo quanto é tipo de Deus, menos o Deus verdadeiro. Mas Paulo, chegando ali, ele anunciou o evangelho, e essas pessoas creram. E essas pessoas agora começaram até a queimar os ídolos dela, os livros de bruxaria, jogaram no fogo, porque tiveram um encontro genuíno com Deus. Deus transformou a vida delas ao ponto delas dizer, olha, existia as prostitutas cultuais que ficavam no templo da deusa Diana, que serviam essa deusa Diana, entregavam o seu corpo. Elas cortaram esse vínculo com esse tipo de prática e começaram a servir a Deus. Elas falaram, eu não quero isso para a minha vida, agora eu encontrei a verdadeira paz, a verdadeira alegria, e abandonaram aquilo ali, pessoas queimando os seus livros, jogando fora os seus santinhos. E aquela igreja foi crescendo. Aquela igreja foi demonstrando amor, foi demonstrando fé. Quando Paulo sai de Éfeso, ele fala, olha, eu estou mandando aqui a carta para vocês, porque eu tenho ouvido falar da fé de vocês, do amor que vocês estão demonstrando um para com os outros. Essa mesma igreja que começou tão bem, em um campo totalmente hostil, cercado de diversas crenças, pessoas tentando atacar a sua fé, é a igreja que nós estudamos em Apocalipse, que foi a igreja que perdeu o primeiro amor. Essa igreja, ela esfriou. Paulo não sabia que esses irmãos iam esfriar 20, 50 anos depois, mas ele já estava alertando aqueles irmãos. No verso 2, logo no verso 1 do capítulo 2, ele começa,
Ele lhes deu a vida quando vocês estavam mortos. Lembram quando vocês, no passado, estavam mortos em suas transgressões e pecados? Paulo aqui, ele está tentando trazer à mente, relembrar aqueles irmãos, a condição da onde eles foram tirados. Já ele, inspirado por Deus, induzido por Deus, sabendo que essa igreja poderia, mais na frente, perder o gás. Não esqueçam da onde Cristo nos tirou. Olha quem nós éramos anteriormente. Cristo nos amou, Cristo nos resgatou. Ele foi lá e nos encontrou, porque a cada dia, a cada passo, nós estávamos caminhando para o inferno. Mas Ele, segundo o seu amor, Ele tirou nós do reino das trevas e transportou-nos para o reino do seu Filho amado. Ele nos libertou, Ele nos resgatou. E Paulo está falando, lembrem-se disso, da onde que vocês foram tirados. Ele vai falar agora, diante da exposição desta carta, ele vai falar sobre a morte, sobre o resgate, ele vai falar sobre a graça, ele vai destacar aqui alguns pontos, algumas instruções para aquela igreja ali. Mas uma pessoa só entende o valor da salvação. Só entende o valor da salvação quem passou por uma profunda condição de arrependimento, em saber a situação que estava. Eu valorizo a salvação porque eu sei aonde eu estava, quem eu era, a situação diante de Deus que eu estava me colocando. Talvez alguém de vocês, quando a gente fala que Cristo me ama, Ele me ama, quem é esse? Quem é esse que nos alcançou? Quem é esse que demonstrou amor? Talvez isso nunca vai mexer no seu coração. Eu queria fazer que você começasse a refletir em qual situação você está diante de Deus. E nós vamos falar um pouco disso. Você acha que você está morto espiritualmente falando? Não morto físico, não um zumbi, mas você está vivo diante do seu Senhor, diante do seu Criador. Paulo traz à mente daqueles cristãos ali, e o primeiro ponto que ele quer destacar é a condição nossa, a condição do homem. O homem é morto nos seus delitos e pecados. O primeiro ponto que Paulo então vai trazer ênfase é mostrar do verso 1 ao verso 3, que nós estamos mortos espiritualmente diante de Deus. Olha só. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ele está nos mostrando aqui, diante desses versículos, que existem pessoas mortas. Mortas em que sentido? Como eu disse, não é morto fisicamente. Apesar que nós acreditamos que uma vida de pessoas que vivem numa prática intensa de pecado, que não se preocupam em regrar em suas vidas naquilo que estão fazendo e sabem que os seus pecados são ofensas diante de Deus, isso porventura em algum momento podem até levar essas pessoas à morte física. Mas o que Paulo quer destacar aqui é a morte espiritual, é aquilo que nos afasta, aquilo que nos separa de Deus. Nós estamos vivos biologicamente falando, você está respirando, você bebe água, você comeu hoje, mas pode ser que a sua condição diante de Deus é separado. E se você está separado, você é um morto espiritualmente falando. E nós, nessa noite, nós esperamos que através do Evangelho de Cristo, Ele possa estar te alcançando. E não se engane, quando nós falamos de pessoas mortas espiritualmente, nós podemos ver que ela não faz essa separação, essa morte espiritual. Ela não escolhe faixa etária, nem etnia, nem país, nem região. É criança, é jovem, é adulto, é a pessoa mais velhinha, o mais experiente. Todos
se não estão em Cristo Jesus, estão na condição de mortos espiritualmente. Quando nós pensamos, por que essas pessoas estão mortas? Tudo bem, você está falando para mim que elas estão mortas espiritualmente, separadas de Deus. Mas por quê? Aqui o apóstolo Paulo ele pode dizer que existem as transgressões, que são as práticas, as quedas, as consequências dos nossos atos pecaminosos. E ele vai usar a palavra também pecado. Então nós vemos aqui, estando os mortos em suas transgressões e pecado, uma palavra aqui no grego é até bonita, amartia, que quer dizer uma natureza caída, separada, é algo que está relacionado com eu não estou indo em direção ao meu Deus, mas eu estou errando o alvo. Quando estou pecando, eu estou indo na contramão de Deus. Então, quando nós falamos, por que as pessoas andam? Por que as pessoas pecam? Por que elas tomam essas decisões, essas práticas? Por que as pessoas preferem fazer aquilo que não é da vontade de Deus? E nós vamos falar um pouquinho, por mais que às vezes a gente fala, tem pessoas que fazem coisas boas, mas ainda assim a inclinação da carne é contrária à vontade de Deus. Nós entendemos que a natureza do ser humano, nós pecamos porque a nossa natureza ela é pecaminosa, inclinada para o pecado. Em Gênesis 2:17, nós temos ali a história do primeiro casal que comem do fruto que não era permitido. E ali eles são expulsos do jardim. E a partir dali, há um rompimento do homem com Deus. A partir dali agora o homem iria morrer. E não só a morte física, mas a morte espiritual, estava separado de Deus. E nós vemos também as condições daquela queda. A natureza sofre os efeitos da queda. O ser humano sofre os efeitos da queda. Os animais sofrem os efeitos da queda. Até mesmo porque na antiga cultura dos judeus, quando eles viam alguma pessoa com doença ou com alguma deficiência, falavam, qual que é o pecado que ele cometeu? O que os pais dele fez para que ele nascesse dessa forma? Sempre essa ideia de que o pecado, seja ele cometido ou na sua origem, ele de alguma forma, ele deformou o ser humano. Ele separou o ser humano de Deus. Nós somos pecadores porque nós somos corrompidos por esse pecado. E uma vez, o Eliel até falou que nós somos completamente corrompidos pelo pecado. O pecado, ele alcançou todas as áreas de nossa vida. A vontade, as inclinações, o pensamento, a fala. Nós sabemos que tem pessoas que até fazem o bem. Nós vemos pessoas que ajudam caridades, pessoas que ajudam em várias instituições, creches, lares de idosos, que ajudam os animais, que ajudam o meio ambiente, que fazem o bem para as pessoas. Eu sei que existem. Existe ali uma fração daquilo que nós falamos, o atributo de Deus sendo visto nessa pessoa. Existem pessoas que fazem o bem, mas ainda assim nós acreditamos que temos que ter algum cuidado, porque tem pessoas que fazem querendo ser vistas, pessoas que ajudam, mas que querem ter palco, ter privilégios. Então a intenção do seu coração, a motivação até mesmo em fazer o bem, pode estar corrompida. Eu fiz, mas eu quero ser visto. Eu fiz, mas eu vou postar no Instagram. Olha aqui, peguei o cachorrinho na rua, curei dele. Aí pessoal, eu sou bonzinho demais. E às vezes motivações erradas, até no fazer o bem. E eu estou falando de coisa boa. Às vezes a pessoa ajuda, vai ajudar pessoas carentes na rua, leva agasalhos, comida. E ainda assim pode estar com a motivação errada por conta dessa natureza pecaminosa. Que ela vai ao contrário daquilo que Deus espera. Ela vai na contramão do nosso Senhor. Nós vamos falar sobre isso. Nós somos diante de Deus inimigos, filhos da ira. E quando nós falamos de fazer mal? Caluniar, a mentira do gasto, maltratar. Às vezes eu vou ter que denegrir, eu vou ter que ferir o meu colega de trabalho para me assumir um papel um pouco melhor na minha empresa, para me galgar ali as escadas da profissão ali onde eu estou. Eu preciso pisar em pessoas, eu preciso maltratar. E aí nós vamos vendo o interior do ser humano inclinado para o pecado. E eu sempre uso o exemplo das crianças, do bebezinho. A gente vê eles dando murrinho no olho do outro, puxa o cabelo, morde. E quem que ensinou isso? Ninguém ensina isso não.
Depois a gente potencializa ensinando, né? Porque tem hora que os pais falam, meu filho, mordeu, não sei se você não deixa, não, você vai e morde também. Eu falei, gente, calma aí. Vamos ensinar a combater o mal com o mal, não. Mas às vezes ainda a gente potencializa o mal que existe naquela criança. Tem gente que às vezes não gosta, mas tem um pregador que ele disse, dentro de cada criança existe um pequeno monstrinho, que dentro de nós já virou um grande monstrão. E é isso, é a natureza pecaminosa que existe dentro dos seres humanos, que atacam, que nos mostra quem nós realmente somos. E ele então vai falar que esses pecados, eles fazem, eles demonstram que nós estamos diante do Senhor, mortos espiritualmente, que há algum tempo, talvez eu estou falando de pessoas que estão dentro dessa condição, ou que já passaram, viviam segundo o curso deste mundo, viviam segundo o curso desse mundo, influenciado pelo príncipe da potestade. E às vezes quando a gente vai falar, o que é viver segundo o curso deste mundo? Estava o Eliseu, um tempo atrás, tentando evangelizar uma colega de trabalho. Aí ele falou assim, é porque isso aí é de vocês que é do mundo. E a menina pensou assim, mas gente, todo mundo está no mundo. O mundo é onde a gente está pisando, onde a gente está andando. E Luás, como é que nós explicamos o que é mundo para ela? E é a ideia desse sistema a qual nós vemos influenciado pela política, a cultura, as ideologias sendo espalhados, tudo isso influenciado e orquestrado por Satanás, aproveitando da nossa natureza frágil e pecaminosa. Quando nós falamos do mundo, nós estamos falando de um sistema que ele tenta de diversas formas te distrair, te afastar de Cristo e te aproximar das práticas pecaminosas, para que você continue morto espiritualmente falando, longe de Cristo, sem experimentar da graça e da salvação. Mas isso nós estamos falando de pessoas que estão com seu entendimento cauterizado, com sua mente ofuscada. Em 2 Coríntios 4:4, Paulo também pôde dizer, no qual o Deus deste mundo, está falando de Satanás. Quando nós falamos do príncipe da potestade, nós estamos falando de Satanás, que de alguma forma governa as forças malignas nas regiões espirituais, e qual tem influência sobre esse mundo que nós estamos. Ele diz que ele cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Olha, a intenção dele é fazer com que pessoas não consigam olhar e ver a preciosidade que é a salvação colocada à nossa disposição por Cristo. Por isso que eu disse, as pessoas que não experimentaram da salvação, que não passaram por um profundo arrependimento, que sabem quem elas eram, dificilmente elas vão saber falar assim, o que é ser salvo, o que é estar salvo sob os cuidados de Cristo, o que é Cristo para você. Talvez a palavra mais fácil vai ser, ele é um homem que veio no mundo, filho de Deus, morreu ali numa cruz. Mas a gente sabe que vai muito mais além disso. Ele pagou em si, ele sofreu as dores que nós deveríamos sofrer, para remir os nossos pecados, para sermos aceitos diante de Deus, para termos acesso ao céu, para transformar as nossas vidas. Um dia o Espírito Santo do Senhor, ele entrou nos nossos corações, e ele quebrou aquele coração imundo, que não respondia à voz do Senhor, e ele colocou um coração novo, e agora nós podemos responder, nós podemos lutar contra a inclinação dessa carne, mas é porque ele fez um milagre. A salvação é algo que eu não consigo explicar, por mais que eu tente te explicar a obra de Cristo, a regeneração, o Cristo, ele tirando você das trevas, colocando você na luz, o sofrimento dele. Eu posso te contar da parte teórica, mas a parte prática, que Cristo transforma o milagre no seu coração, é só ele que consegue alcançar o mais profundo da sua vida e te transformar. Nós não conseguimos fazer nada. Nós recebemos a dádiva, esse presente, o milagre da salvação. Paulo está falando com pessoas que, há tempos atrás,
eles andavam segundo a inclinação da sua carne, segundo o curso deste mundo. E ele fala que entre eles, nós também andamos no passado. Em algum momento de nossas vidas, nós somos considerados filhos da ira. Isso no verso 3. Éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Nós sabemos que estar vivendo de acordo com o curso deste mundo, sob a influência de Satanás, espera que seja de pessoas incrédulas. Que é isso? Pessoas que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. A postura de pessoas que agora alcançaram a redenção, o perdão de pecados, que agora foram acolhidas pelo Evangelho, que agora participa da igreja do Senhor, que agora tem uma expectativa de liberdade, de estar nos céus. Ela não pode viver mais submetida à escravidão do pecado. E se por acaso você está ainda lutando, está debatendo contra as inclinações da carne, continue, não desista. O problema é quando nós desistimos e começamos a alimentar a velha natureza com as velhas práticas, andando no velho caminho, sendo influenciado pelo velho príncipe. Aí a casa cai. Esfriamos, nos afastamos, regredimos, definhamos na fé. Mas nós nascemos de novo e nós devemos nos esforçar para estar mais próximo do nosso Senhor. Ele vai dizer que essas pessoas que andam conforme o curso deste mundo, sob a influência de Satanás, são consideradas filhos da ira por natureza. A ira de Deus, é importante nós entendermos que ela não é o oposto do amor, mas ela é um outro lado da santidade de Deus. A ira de Deus é uma reação santa, justa e necessária que Deus tem para combater o pecado e todo o mal. Quando nós olhamos para o inferno, quando nós olhamos para ele falando que aquelas pessoas que não vão aceitar Cristo como Senhor e Salvador vão ser lançadas no lago de fogo, ali elas vão experimentar da ira de Cristo. A ira do Senhor vai ser revelada até mesmo no inferno. Porque o nosso Cristo, o nosso Senhor, ele não tolera o pecado, ao ponto dele mandar o seu único filho para suportar esta ira. A cruz é onde a ira de Deus e a graça de Deus, ela se encontram. Na cruz, nós podemos ver a ira de Deus depositada no seu filho e a graça de Cristo derramando o seu sangue para nos salvar e redimir os nossos pecados. O Senhor, ele não deixa impune o pecado, mas ele quer perdoar os pecadores. Ele quer que você se arrependa. Ele quer que você mude a sua postura. Ele quer que você saia da condição de morto espiritualmente. Porque se você continuar, provavelmente o seu destino vai ser drástico. A tragédia pode ser a cena final de sua vida, longe de Cristo, morto espiritualmente falando. Pensando nisso, que Cristo, que o nosso Deus, ele mostra a sua ira na cruz e ao mesmo tempo deposita a sua graça, eu queria que nós pensássemos no segundo ponto, que é a intervenção de Deus, que é o resgate de Deus através da graça de Cristo. O Senhor Deus, ele quer resgatar os pecadores. Ele quer salvar as pessoas. Do verso 4 ao verso 7 vai dizer assim, e aqui entra uma grande mudança no discurso de Paulo para aquela igreja, para aqueles irmãos ali. Ele estava falando das pessoas mortas nos seus delitos e pecados, que andavam segundo o curso deste mundo, influenciado por Satanás, vivendo, suprindo as suas paixões carnais, conforme a natureza humana, carnal, caída, afastada de Deus. E aí ele entra agora ele vai entrar com esperança. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida. Olha só o milagre. Juntamente com Cristo, pela graça, vocês são salvos.
e juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar que nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Nosso Deus providenciou o resgate. Talvez possa ser que dentro da situação que eu falei para você, daquelas criancinhas, que até o exército está envolvido, a comunidade, a polícia e um monte de recursos sendo colocado para tentar resgatar elas, pode ser que não consigam. Mas o nosso Deus é diferente dos recursos que nós temos disponíveis. Ele é o Deus que alcança o pecador no mais profundo do coração, na mais profunda trevas que talvez você se encontre. Olha, mas eu estou longe de Deus, eu tenho vícios, a minha vida caminha longe do Senhor, eu tenho tanta coisa para melhorar, não tem condição de eu chegar e agora começar a servir a Deus, participar das reuniões com os irmãos, porque eu sou imundo, eu sou sujo, não dá. O resgate de Cristo, ele alcança exatamente a sua vida. No mais profundo que você está escondido, Ele te encontra, Ele te resgata, Ele te salva, Ele te limpa, Ele te purifica, Ele te faz nascer de novo. O nosso Deus, através da obra redentora de Cristo, pode alcançar quem Ele quer. E nós vamos ver que ele fala, mas Deus sendo rico em misericórdia, Ele demonstra amor. E esse amor, ele não vem do homem, ele não vem da capacidade humana, mas ele é o amor incondicional. Não há condições para Deus nos amar. Por isso que a salvação, a obra de Cristo na cruz, é algo grande demais. O que você fez para receber a sua salvação? Eu oferto, ajudo nos projetos. Não, isso não é suficiente. Não há nada em você que você possa entregar para você ser salvo. O nosso Deus simplesmente demonstrou um amor, que aí João pode dizer, um amor tão grande, que eu não sei nem como mensurar, não cabe nas páginas das Escrituras. Um amor incondicional, não é baseado no que eu e você fez, mas é na misericórdia de Deus, é na graça, uma palavrinha pequena, mas que contém uma grande aplicação para nossas vidas, o favor imerecido de Deus. Não merecíamos nada, ou merecíamos a condenação, porque aqueles que não querem Jesus, não é que eles vão para o inferno, que tem a possibilidade de ir para a condenação, mas já estão caminhando. Se você não tem Cristo como Salvador, a cada passo que você tem dado é um passo mais próximo das portas do inferno. Por isso a preocupação de igrejas. Se você sair daqui, você vai em outra igreja e a pessoa vai estar cantando, foi na cruz, onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Ele vai falar de Cristo, ele vai falar da salvação. É claro que tem outras que vai falar que você tem que entrar com dinheirinho para comprar a salvação, mas eu estou falando de igrejas sérias, que vai falar que Cristo, Ele te amou, Ele providencia a salvação, independente da sua situação. E nós sabemos que as igrejas têm empenhado, porque nós sabemos que a cada passo aqui, pessoas que não têm Cristo, que estão mortas espiritualmente falando, elas estão mais próximos da porta do inferno. E por isso a necessidade de serem resgatadas por Cristo Jesus. E por isso que nós empenhamos nos louvores, nas orações e nas pregações, onde fala do amor de Cristo. Deus, Ele manifestou o seu amor em Cristo Jesus, para resgatar mortos nos seus delitos e pecados, para serem salvos. E essa obra redentora de Cristo, ela foi planejada pelo nosso Deus, ela foi executada por Cristo numa cruz, e o Espírito Santo, Ele aplica esta salvação a cada coração. Então, o que acontece? Quem faz este resgate? Como se dá esse resgate?
Esse resgate, ele é feito através da obra redentora de Cristo numa cruz. Através de Cristo nós somos perdoados, mas não apenas perdoados. Ele vai dizer que nós somos vivificados em Cristo, ressuscitados em Cristo e exaltados com Ele, com Cristo. Ser exaltados nas regiões celestiais, Ele está dizendo que nós estamos unidos com Cristo, nós já temos agora acesso ao Pai. Se antes nós estávamos mortos, separados, nós merecíamos a ira de Deus, agora nós estamos unidos com Ele, nós temos acesso ao nosso Deus, e nós já estamos desfrutando das bênçãos do nosso Deus. Nós temos segurança da nossa salvação, nós sabemos que nós somos reconciliados, e o nosso status, sabe o status que você coloca lá na sua rede social, no WhatsApp, ele foi mudado. Você já não é mais morto, você não é mais separado, mas agora você é unido, vivificado, você agora está exaltado com Cristo. Ele separou um lugar para você nos céus. Você que foi alcançado pela obra redentora de Cristo. A obra da redenção foi a maneira, o meio de resgate para as pessoas que se perderam do caminho. A obra redentora de Cristo, ela não foi um plano de emergência. Havia um propósito eterno, estabelecido por Deus, antes da fundação do mundo. Você sabia disso? A obra de Cristo não é como aquelas pessoas lá, olha, sumiu as crianças, vamos juntar a galera, é emergência, chama o exército, vamos fazer alguma coisa para tentar salvar. Ela não é algo que é feito de supetão, mas ela é algo que foi projetada antes da fundação do mundo, para alcançar a sua vida, para alcançar a minha vida. Esse é o amor do meu Deus. Esse é o amor que eu espero que Cristo, que Ele entre em sua vida. E por isso que eu falo, quando você entender o estado que você estava e que você precisa desesperadamente de Deus, você vai ver que esse amor, ele te transforma, e você percebe que Cristo, ele não é um acaso, mas que Ele te salvou, porque Ele já havia projetado o plano da salvação antes de você nascer, antes de você estar aqui. Romanos 5:8 vai falar sobre isso, que Ele nos demonstrou, que Ele perdoou os nossos pecados, que Ele demonstrou amor, antes de nós pecarmos, né, Ele demonstrou o seu amor por nós. Por isso, eu te convido, você que está aqui, que por acaso ainda não tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a clamar pelo resgate do Senhor. Senhor, eu imagine você talvez nessa situação onde você percebeu que você precisa de Cristo. Clame a Ele, Senhor, resgata-me. Senhor, salva-me, eu estou aqui. Eu entendi que se eu continuar desta forma, eu vou estar indo para o inferno, longe do Senhor. E que o Senhor providenciou salvação através de Cristo Jesus. Salva-me, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Permita que o milagre seja feito no meu coração. Eu quero Cristo hoje. Senhor, salva-me, resgata-me. Eu imagino pessoas em uma situação que não tem mais o que fazer, em que é só Cristo. A única coisa que ela pode olhar é para Cristo e clamar: Senhor, a situação está difícil. Eu não sei mais o que fazer. Já se foi as esperanças, já se foi a alegria. A minha vida não tem mais sentido. E talvez eu estou falando com isso com pessoas que estão nos acompanhando pela live. Pessoas que já pegaram a arma e colocaram próximo à sua cabeça e falaram: hoje eu tiro a minha vida. Ou já pensaram em algum momento suicidar, se amarraram a corda, sei lá, tomaram um veneno, fazer qualquer coisa. E você não teve coragem. Meu querido, você tem uma oportunidade hoje de mudar essa situação, de ter esperança, alegria, porque no momento que Cristo entrar em sua vida,
Você vai sair da morte para a vida. Unido com Cristo, você vai experimentar da obra da salvação. E isso é um milagre vindo da parte de Deus. Eu espero que você possa estar clamando: Senhor, se Tu és o Cristo, o Filho de Deus, perdoa os meus pecados, lava o meu pecado, me transforma em uma nova criatura. E eu quero finalizar rapidamente com o terceiro ponto. Lendo o verso 8, 9 e o 10. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O outro ponto é que Deus, Ele providenciou um resgate para nós, mas existe um propósito para este resgate. O terceiro ponto seria o propósito do resgate de Cristo para as nossas vidas. O Senhor Deus, Ele não só quer alcançar a sua vida, Ele quer te resgatar para um propósito. Ele fala que a salvação, ela é um favor imerecido, ela é uma graça, ela é um dom, ela é algo que Deus nos deu, é algo que Deus nos forneceu. A salvação, ela é um presente, ela não é uma recompensa. Não é porque nós fizemos alguma coisa boa, mas é porque Deus, por meio da sua graça, Ele nos deu o presente da salvação. E por isso Ele fala a respeito da fé, mediante a fé. A fé, ela é o meio da salvação. A fé, ela não é a causa da salvação, mas ela é o instrumento pelo qual Deus usou para produzir em nós a maneira de nós achegarmos até Ele e confiarmos e depositarmos fé e confessarmos Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas. Ela não vem do esforço humano, mas ela vem de Deus. Mas, por outro lado, a salvação, no momento que ela entra em nossas vidas, Ele espera que nós possamos estar gerando frutos. Frutos do arrependimento genuíno. Frutos de boas obras. Tiago vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. Por isso, uma pessoa que quando ela chega até Cristo, ela é transformada, ela nasce de novo. Sabe o que é a primeira iniciativa dela? O que nós temos para fazer? Aonde eu posso servir? Eu quero na reunião, eu quero no discipulado, eu quero batizar. O que eu posso fazer? É porque o Senhor Deus, Ele já estabeleceu para nós propósitos para nós estarmos servindo, atuando na igreja, anunciando o evangelho dEle. Fomos salvos para viver para Deus. Nós não fomos apenas salvos para vivermos longe e distantes ali na nossa casa, sem comparecer nas reuniões, não. Nós somos salvos para vivermos juntos como igreja. Nós somos salvos para sermos usados pelo nosso Senhor. A sua vida vai ser um testemunho vivo para alcançar mais pessoas. Nós fomos salvos porque Cristo, Ele resolveu nos amar. Não há nada em nós que nós pudéssemos fazer para merecer esse amor, mas Ele demonstrou esse amor por nós e nos deu como um presente, como uma dádiva, a fé como um instrumento, para que nós possamos confiar no nosso Deus, depositar as nossas confianças e esperanças nele, a fim de que nós possamos estar produzindo obras para o nosso Senhor. Tinha mais algumas coisas para a gente falar, mas o nosso horário ele tem chegado. Eu queria pelo menos deixar aqui algumas aplicações para nós, antes de nós terminarmos essa mensagem, e você sair daqui refletindo nesta mensagem que foi entregue aqui nesta noite. Falando de cristãos que sabem da situação aonde vocês estavam anteriormente. Nós estávamos mortos.
nos nossos delitos e pecados, e Deus nos resgatou. Deus nos alcançou. Não faz mais sentido nós voltarmos para o cativeiro, voltar para o fundo do poço, voltar para a estrada errada, a estrada torta. Não faz sentido. Esforcem. Não abra mão de buscar ao Senhor. Não abra mão de estar aqui servindo a Ele. Não é por mim que estou aqui, a sua motivação é por Cristo. E eu vou falar um negócio para vocês. Eu erro nessa caminhada. E provavelmente vocês, se não errou, vai errar em algum momento. Mas o nosso Senhor, Ele pode perdoar os nossos pecados, nos levantar, nos colocar no prumo, no caminho, e voltarmos a servir o nosso Deus. Não desista de Cristo. Não desista da sua família. Não desista dos seus filhos, do seu esposo, dos seus netos. Não desista. Deus quer trazer todos de volta à vida. E se nós um dia caminhávamos segundo o curso deste mundo, influenciado por Satanás, não deixe mais isso ser a realidade da sua vida. E a igreja de Cristo, pensando nisso, ela deve ser uma igreja que olha para irmãos que um dia caminharam nessa densa escuridão, nesses caminhos tortuosos. Talvez você identifica com o irmão e fala assim: olha, eu sei o que ele está passando. A igreja deve ser composta de irmãos que foram alcançados pela misericórdia de Deus, que não merecia nada, mas foi perdoado por Cristo. E consequentemente nós devemos demonstrar amor aos nossos irmãos. Demonstrar misericórdia, compaixão, paciência. Eu sei de onde ele veio. Eu sei porque que às vezes está tendo essas dificuldades. Eu quero ajudar. É essa a nossa missão, além de anunciar o Evangelho de Cristo. Cuidar dos seus. E para você que está considerado talvez morto, separado de Deus, morto espiritualmente falando, você que ainda não tem convicção da sua salvação, você que ainda não tem a certeza que Cristo ele habita no seu coração, que você foi resgatado, transformado, que você foi feito em você uma nova criatura, que você nasceu de novo, que você está vivo com Cristo. Hoje você tem a oportunidade de ser vivificado em Cristo Jesus. Que é isso, Alisson? Nascer de novo. Nascer uma nova criatura, transformado mente e coração. E a sua inclinação pecaminosa, ela vai ser, tem uns que é imediato e tem uns que é gradativamente, mas ela vai ser transformada por Deus, por nosso Cristo. Ele vai te moldar conforme a sua vontade, conforme a palavra do Senhor. Hoje é o dia oportuno para que você possa estar sendo resgatado, para que você possa estar vivendo com propósito. Aqueles que são salvos não vivem mais dispersos, sem esperança, sem alegria, sem vontade, mas vivem influenciado segundo a vontade de Deus. Agora eu sei que eu posso servir, agora eu sei que existe esperança no meu coração, agora eu sei que além desta vida, espera algo muito maior para nós, servos do Senhor, com novas identidades, cidadãos dos céus. Cristo assentou no mais alto trono e reservou ali lugares para os seus filhos estar junto com Ele. Você é filho de Deus? Você é? Se você é, você tem lugares em novos céus e nova terra reservado para você. Talvez você tenha passado por lutas, dificuldades, problemas. Não desista. Vale a pena cada investimento em servir ao Senhor. Isso aqui é passageiro. O sofrimento passa. Mas estar com Cristo e os céus e a eternidade, eles vão ficar, vão perdurar para sempre. Isso nada pode tirar de nós. Cristo nos comprou e nos selou. Você pertence a Ele. Que o Senhor Deus, Ele possa estar trazendo essa convicção e essa certeza em nossos corações. Se você hoje está aqui e não tem certeza da sua salvação, você fala: oh, eu acho que eu estou morto. Tem como nós fazermos um diagnóstico? Porque se tiver, eu quero ajuda. Eu quero viver. Eu quero esperança. Nós temos todo o prazer e todo o tempo do mundo para sentar com você e falar sobre a obra redentora de Cristo.
Que o Senhor Deus abençoe a minha vida, abençoe a vida de vocês, que nós possamos estar tendo uma ótima semana, um ótimo ano, e que o Senhor Deus, Ele sempre seja a base e o firmamento da sua vida. Amém?